Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Naida é de Goiás e teve duas EQMs. A primeira delas quando ela tinha 12 anos de idade durante um afogamento. A segunda quando tinha 30 anos durante uma cirurgia. Mas além disso, ela contou pra gente que ela sempre teve muitas experiências extrafísicas antes da primeira EQM, entre as duas EQMs e depois da última. E ela ainda tem a clara percepção de que não é daqui. Dividimos essa entrevista em 3 partes, sendo que a primeira parte é essa, que vocês estão assistindo agora, a segunda parte será publicada amanhã, segunda-feira, às 0 hora, e a terceira parte depois de amanhã, terça-feira, às 0 hora. Essa é a forma que encontramos para que o YouTube avise todo mundo sobre a chegada dos vídeos. Vamos assistir a primeira parte? Boa tarde, Naida. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós as suas experiências de quase morte e outras experiências. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Eu que agradeço, Carlos. Boa tarde. Sou a Naida. Hoje eu moro no interior de Goiás, uma cidade que se chama Uruaçu. Eu trabalho como terapeuta integrativa e também como psicopedagoga. Bem voltada no atendimento como psicopedagoga eu atendo crianças, principalmente autistas, TDAH, esse perfil. E, assim, minhas experiências são 36 anos de experiências, assim, desde que eu me entendo nesse mundo aqui, eu tô tendo experiências diferentes e me sentindo diferente. E há alguns anos atrás, apareceu para mim o canal no YouTube, eu assisti alguns vídeos, me identifiquei muito, mas não sei por que eu parei de ver os vídeos, assim, eu não me lembro o que aconteceu, e aí sumiu, não apareceu mais para mim. E agora, recentemente, acho que no final do ano passado, voltou a aparecer para mim os vídeos no YouTube e eu voltei a assistir. E aí, desde então, eu estou acompanhando as entrevistas, fui assistindo os vídeos mais antigos. E aí, quando eu assisti a entrevista da Luciana de Proença, eu me identifiquei muito com ela. Tive vontade de entrar em contato, mas não entrei em contato. Segurei e deixei. Passou um tempo, eu vi a entrevista da irmã dela, da Adriana, e assim, quando apareceu no meu feed e eu vi a foto dela na capa da entrevista, eu senti que eu precisava falar com ela. E assim, não dava para deixar passar de novo, porque eu tinha que falar com aquela mulher. E aí eu assisti a entrevista dela, os 2 vídeos, assim, me identifiquei com muita coisa do que ela passou. E terminei de assistir, eu vi que tinha o número dela do WhatsApp e mandei uma mensagem para ela já enorme, explicando para ela por que eu estava entrando em contato, tudo. E aí, assim, ela também super sentiu que já me conhecia, a gente já começou a conversar como se fosse próxima. E aí, conversando com ela, ela me deu muita força para mim entrar em contato com o canal. Eu ainda relutei um pouco. Mas aí eu tive, assim, não é um sonho, mas eu estava dormindo, digamos que foi um sonho. E eu estava num lugar que parecia ser uma sala, e tinha um círculo de pessoas, todo mundo sentadinho, e aí uma pessoa em pé falando, e aí eu entendi que naquele lugar, cada pessoa estava dando um depoimento ali, estava falando algo. E aí eu não escutava, mas eu via que tinha alguém falando, e aí eu entendi, não é que eu escutei alguém falando, isso são EQMs, estão contando sobre EQMs, mas eu entendi que era isso que estava acontecendo. E aí já apontaram para mim, como eu sendo a próxima. Aí para mim, tipo, fez total sentido, isso. Agora eu tenho que entrar em contato realmente com o canal, porque chegou a hora de eu falar sobre isso. E aí foi quando eu mandei um e-mail, contei um pouco da minha história, e ainda com muito receio, porque assim, são assuntos delicados, pelo menos no meio em que eu vivo, eu não posso falar isso com a maioria das pessoas, porque ou as pessoas ignoram, fingem que não ouviram falar sobre aquilo, ou tratam com um pouco de descrença, assim, no que eu tô falando. Então, desde criança eu evito, mas senti que agora é hora de falar sobre isso, e eu acho que tem muitas pessoas nesse movimento de falar a respeito.
E não só senti, eu ganhei um empurrão, assim, para fazer isso, que era agora e eu deveria fazer. Vou começar sobre mim. Desde criança, muito pequena, eu tenho uma percepção de que eu não sou daqui, que eu não me encaixo, muito pequena mesmo, que eu não me encaixo. Eu sempre tive muito problema com o corpo mesmo físico, com o meu corpo, e não com questão estética, mas eu sempre achei o corpo muito pesado, muito limitado. Eu posso afirmar que eu aprendi a lidar com o meu corpo há uns 2 anos atrás. Até então, era um desafio. Eu sentia que eu estava mais para lá, em outro lugar, do que fixa nesse planeta, nesse corpo. Eu tinha uma série de dificuldades, assim. Eu sempre achei muito pesado, muito incômodo o corpo em si, mas era algo que eu não sabia nem explicar. Eu era uma criança e eu sempre tive muita sensibilidade, muita dificuldade com a alimentação, aceitava poucos alimentos, assim, desde sempre. E eu também não entendi o porquê disso, porque eu via as outras crianças, meus irmãos mesmo, não passavam por nada. Eu ficava sempre muito doente, teve vários momentos que eu fiquei internada, e assim, não entendia. Junto com isso, eu também percebi algumas coisas que outras pessoas não percebiam. A primeira vez assim, que eu me lembro, eu tinha uns 3 anos de idade, e aí eu dormia no quarto com meu irmão, e lá minha mãe colocou 2 quadros para decorar. Um quadro era uma bailarina, e um outro quadro era um palhaço com um pássaro no ombro. Era um quadro meio aquarelado, assim, mas dava para ver nitidamente a imagem. O palhaço com esse pássaro, que, se eu não me engano, era um corvo, mas eu não me lembro, era um pássaro preto. E aí, à noite, eu via, todas as noites, o palhaço saía do quadro e esse pássaro voava. Voava pelo quarto e eu ficava apavorada. Eu tinha por volta dos 3 anos e pouco. E eu contava pra minha mãe, é pesadelo, não sei o quê, e não dava muito crédito para aquilo, porque eu era muito pequena. E meu irmão era muito novinho, meu irmão tinha 1 ano, então ele não conseguia falar nada a respeito disso. Até que minha mãe tirou esses quadros do quarto, que aí foi quando melhorou, assim, essa questão, aliviou um pouco. Mas aí eu comecei, não sei se eu vi antes, mas foi daí que eu passei a me lembrar que eu via, eu achava que eram pessoas, mas não eram pessoas, não tinham corpo, dentro de casa. Então, assim, eu via crianças, eu via adultos, só que eu tinha muito medo deles, porque eles sempre tentavam falar comigo, mas eu ficava apavorada, porque, assim, eu não entendia por que aquelas pessoas estavam lá. Algumas vezes eu tentava conversar no começo, e eu, com crianças mesmo, eu conversava. Só que aí, quando eu passei a contar isso para minha mãe, para os adultos ao redor, levaram para o viés religioso, e aí, eu cresci numa família evangélica, então tem que orar, tem que levar para pastor, para não sei quem, e aí eu comecei a ter medo. Aí começaram a me falar que aquilo eram experiências negativas, e aí eu comecei a ter medo, e aí quanto mais medo eu tinha, pior eram as figuras que eu via. Aí eu via, tipo, alguém que levou um tiro, com um buraco no rosto, alguém que morreu queimado, aí eu via a pessoa desfigurada. E aí, quanto mais medo eu tinha, foi piorando o nível. Por volta, acho que de uns 5, 6 anos, eu tava assim, já não aguentava mais ver aquelas figuras e com muito medo. E eu lembro de eu pedir para Deus não me deixar ver aquilo mais, que eu não aguentava, não sabia lidar com aquilo, eu vivia com medo, eu não podia falar com ninguém. E aí, realmente foi diminuindo. Eu passei a não ver igual eu via o tempo todo, porque quando eu era mais nova, às vezes eu não sabia diferenciar uma pessoa viva de uma pessoa que não era viva, porque eu via tantos que para mim era a mesma coisa. E eu muito pequena, eu chegava e conversava com eles como se fosse alguém vivo. E aí depois que eu comecei a entender pelo viés religioso e comecei a ter medo, que aí eu cheguei no ponto que eu não quero mais ver isso, pedi para Deus, não me deixa ver isso mais, e parou, realmente eu diminuiu bastante. Só que aí começou a acontecer o quê? Quando eu tinha por volta dos 9, 10 anos, começou pessoas próximas, quando morria, eu via. Uma noite depois, 2 noites, ou dia depois, aparecia para mim. Mas era esporádico, assim, porque eu não tinha contato com todas as pessoas que morreram naquela época, então, assim, era bem esporádico. Daí foi quando chegou na minha primeira EQM. A minha primeira EQM, eu tinha ali por volta dos
12, 13 anos, se eu não me engano, mais ou menos isso. E eu fui para um passeio com o pessoal da igreja, meus pais não estavam, era um passeio, tinha os adultos e bastante adolescentes, pré-adolescentes, e era num rio. E aí eu me lembro que eu estava sentada na beira do riozinho, era um rio pequeno, não era muito fundo, assim, e eu sentada e vendo umas meninas na água e vi que uma menina estava se afogando. No que eu vi que ela estava se afogando, eu corri e pulei na água. Porque assim, eu nado desde muito novinha e eu nado bem. Assim, eu fiz natação a minha vida quase toda. Então eu pensei, nunca imaginei que eu não conseguiria tirar ela de lá. Pensei, vou tirar ela, ela tá precisando de ajuda e fui. Só que no que eu fui, ela me segurou e subiu em cima de mim, me empurrou para o fundo do rio. E aí me prendeu de uma forma que eu não conseguia subir. E aí eu me debati um pouco, e aí eu lembro de eu olhar para cima, ver ela acima de mim, se debatendo também, tentando respirar. E no que eu olhei de volta para baixo, eu já não estava mais no rio. Era tudo uma luz branca, eu digo que é uma luz branca, perolada, com um tom assim meio de dourado, porque essa luz não existe aqui. Eu nunca vi essa luz aqui na Terra. Mas eu vi essa luz lá, a luz, e aí no que eu vi a luz, apareceu na minha frente como se fosse um telão, um cinema antigo, e começou a aparecer cenas em preto e branco, cenas antigas, como se fosse um filme antigo, e a primeira cena era aquele momento lá do afogamento, começou ali. E aí foi voltando, passando mais cenas, aí eu comecei a entender que aquelas cenas eram a minha vida. E era voltando, no tempo, né, cronologicamente, estava voltando, e foi voltando várias cenas até o meu parto, até a hora que eu nasci. Não tinha, assim, eu não conseguia entender uma conexão entre os momentos, eram momentos dispersos. Tinha momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de raiva, assim, variava. Eu não escutava o que estava sendo falado naquelas cenas, eu só via a cena e mudava rápido. Talvez nem seja um filme, talvez eram imagens rápidas, assim, porque era de uma para outra e ia mudando. Então não tinha som, nada. Eu fiquei vendo aquilo. E era um lugar de um silêncio, assim, que eu também nunca escutei aqui. Era um silêncio, assim, paz, realmente. E aí, no que eu fui vendo, aí eu entendi aquilo, eu entendi que eu estava morrendo. E, assim, foi um negócio muito instintivo, porque eu tinha acabado de sair da infância, assim, eu nunca tinha escutado sobre você ver o filme da sua vida, eu não sabia nada disso, para me ligar aquilo que eu estava morrendo, mas a minha sensação foi, eu estou morrendo, por isso que está acontecendo. E aí, nisso que eu senti, eu tô morrendo, né, vi aquilo, mas não me apavorou, fiquei tranquilamente vendo aquela cena. E aí eu escutei uma voz que falou assim, pronto, você já viu muito, agora preciso que você volte. Nisso, eu voltei pro rio. E aí eu já consegui, não sei como que eu consegui, assim, com a força que eu não sei de onde veio, eu consegui empurrar a menina de cima de mim e subir. No que eu subi, eu ainda consegui ajudar a tirar ela da água. Mas ao sair da água, ela ficou tossindo, ficou caída, precisou de ajuda. Eu saí como se nada tivesse acontecido. Saí andando, sentei. E eu fiquei, assim, chocada com o que eu vi. E não, assim, com afogamento, nada, assim. Porque eu bebi água, eu engoli água lá. Porque na hora eu fiquei um tempo embaixo da água. Mas nada, eu não senti nada. Eu saí perfeitamente como se nada tivesse acontecido. Eu nunca tive coragem nem de contar isso pra ninguém. Eu não comentei com os meus pais. As pessoas que estavam ao redor, só outras crianças viram. Os adultos nem perceberam o que tinha acontecido. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, mas assim, falei, não vou comentar sobre isso, porque com as coisas que eu já vi, sempre faziam um alvoroço com aquilo, pelo viés espiritual. Eu falei, se eu comentar disso, que eu morri e voltei, não... falei, não, eu vou ficar calada. E assim, fiquei. Essa foi a primeira experiência. Deixa eu fazer algumas perguntas sobre o que você contou até agora. Desde criança você sentia que você não é daqui. Você tem alguma lembrança de antes daqui? Não, lembrança não.
Não, era só uma sensação que, inclusive, eu até confundia sobre... às vezes eu não sou dessa família, desse país, dessa região. Eu sempre fui fascinada por outros países, por história, desde pequenininha. E aí eu achava que era isso. Talvez não do planeta. Tipo assim, eu achava... Talvez eu sou de outro país, eu vim de outro lugar. Mas a sensação, nunca, não lembrava de nada. Você tinha uma espécie de saudades de uma família que não esta que te criou aqui? Sim, sempre. Uma saudade e uma sensação de que eu pertencia a outra família. E assim, a minha família é maravilhosa aqui. Não tenho do que reclamar. Me dou bem com todo mundo, assim. Não posso reclamar de nada. Minha infância foi espetacular, assim, em vista de tantas outras. Mas eu sempre tive a sensação de que eu pertencia a uma outra família. Sobre essa dificuldade de alimentação, isso me chamou a atenção. Eu queria que você me explicasse um pouco mais. É como se você não gostasse de comida? Sim, a minha família aqui, meu pai é mineiro, e assim, comida, tudo é comida, tudo envolve comida e todo mundo gosta de comer muito. Eu nunca gostei. Eu parei de mamar muito cedo, acho que eu não tinha nem 1 ano, eu decidi parar. Minha mãe fala que ficou todo mundo louco, como é que vai alimentar essa criança? Porque eu não queria mais mamar. Comida. Durante a infância, eu comia pouquíssimas coisas, assim, arroz, feijão, eu lembro que era batata e tomate, e carne era raríssimo, era uma carne ou outra. E assim foi durante minha infância toda, até a adolescência. Comia porque precisava comer, mas eu sempre comi pouco e limitada, assim. A maioria das comidas eu não gostava do cheiro, da textura, não dava, não descia. Por que isso me chama a atenção? Que é a segunda vez que eu ouço isso. A Cléa Batista também falou de uma grande dificuldade dela com o alimento. Isso teria, talvez, na sua cabeça, algo a ver com um outro nível de existência onde você não comesse? Sim. Eu via a relação das pessoas com comida, principalmente de prazer, e eu via assim como, que coisa desnecessária. Tipo, ainda nesse nível, tipo assim, de precisar disso. A minha percepção desde pequenininha sempre foi essa. Então, assim, se eu ficar no básico para mim sobreviver, tá bom, não vou precisar de comer tantas coisas nas opções. Aí quando eu cresci foi melhorando muito a minha alimentação, mas a minha infância ali até os meus 15, 16 anos era muito limitada. Queria fazer um comentário sobre o que você falou sobre não diferenciar se era vivo ou não. O comentário é o seguinte: eu conheci uma pessoa que é de uma cidade do interior aqui de São Paulo, chamada Franca, e essa pessoa já é falecida. E eu não soube isso através dele. Quem me contou foi o irmão dessa pessoa, que também é muito minha amiga, essa outra pessoa, que essa primeira pessoa de quem eu falei não conseguia distinguir se a pessoa com quem ela estava falando era viva ou morta. E isso, então, ao longo da vida dela, a colocou em várias situações estranhas, tipo, as pessoas ao lado falam com quem que ele está falando, né? Então, ele, quando via alguém assim, ele ficava estudando, olhava para as outras pessoas para ver se era só com ela que havia a relação ou se tinham outras pessoas se relacionando antes de falar. Isso acontecia com você? Sim, muito. E assim, como eu era criança, eu não pensava muito, eu ia e falava, né? E aí era onde as pessoas ficavam assustadas, né? Com quem que ela tá falando. Mas aí até eu ir crescendo, que aí eu fui entendendo que aquilo não era normal, aí que eu comecei a ter receio. Mas enquanto eu era pequena, pra mim, tava normal. Tanto é que quando eu assisti aquele filme O Sexto Sentido, a primeira vez, eu fiquei em choque. Eu falei, minha vida. Tipo, é exatamente isso. É um filme maravilhoso. Nossa, já assisti inúmeras vezes, mas a primeira vez eu chorei, assim, porque eu me identifiquei tanto. Olha só, isso aí, é exatamente isso. Porque eu conto, às vezes as pessoas não entendem, mas é com aquele nível de parece ser uma pessoa, não sei se é porque eu era uma criança e eu não conseguia diferenciar tão bem, mas para mim era perfeitamente igual. Todas as pessoas que você via tinham traços iguais aos nossos? Sim. Eu nunca, na minha infância,
nem depois. Eu nunca vi qualquer ser que não tivesse traços humanos. Às vezes não tem o corpo denso, mas tem a forma humana. Indo agora para a sua experiência de quase morte, entre 12 e 13 anos. Você entra no mar, tenta salvar a menina, leva o chamado abraço de afogado, né? Onde ela monta em cima de você, te coloca para o fundo, você não bebeu água. Você se lembra de ter ficado aflita enquanto você estava lá embaixo? Não. No momento que eu afundei, porque eu não entendi, eu não sabia sobre isso, essa possibilidade de eu tentar salvar alguém e a pessoa me afogar. Para mim não existia, não sabia sobre isso, né? Eu assustei, tentei ainda me debater, mas foi rapidinho, já sumiu tudo e veio a luz. Aí pronto, fiquei tranquila. Quando eu vi que já não estava mais dentro do rio, aí eu fiquei tranquila. Em que momento que começou a experiência? Você diz que de repente você estava onde mesmo? Antes de você ver o filme. Não é que eu fui para um lugar, é como se o lugar tivesse vindo até mim. Tudo que eu estava vendo, que era o rio, a menina, a última cena que eu vi foi a menina acima de mim, e aí no que eu olhei para baixo de novo, o rio sumiu e virou uma luz branca, tudo branco. E aí era luz, não tinha nada físico. A única coisa física foi quando começou a tela das cenas. Então você estava, ela afundando você, e de repente, sem você ter sentido nenhum tipo de aflição, você se lembra de você estar com a respiração presa, você estava guardando oxigênio, e aí de repente, do nada, você se viu nessa luz branca. Você sentia alguma relação geográfica com o local? Você estava acima? Dá para falar que você estava acima do rio? Eu creio que acima, muito acima. A sensação que eu tinha era assim, eu não olhei para o meu corpo, mas parecia que eu não tinha mais a limitação do corpo, que eu também era luz. Entendi. Você estava fora do planeta Terra? Eu acredito que sim. E nesse momento você sentiu um aumento de conhecimento? Sim, porque eu sou muito curiosa, muito questionadora. Desde sempre na minha família fala que eu pequenininha eu era criança do porquê. Por quê? Tudo. E assim, eu não questionei nada. Nada. Eu não fiquei... E eu tenho um negócio assim interno que eu vou segurar. Às vezes eu seguro de não perguntar, mas a minha vontade de perguntar é muito grande. Eu quero entender tudo. E lá eu não tinha isso. Eu não tive. Então eu sabia do que estava acontecendo, porque eu não quis perguntar. Tanto é que eu entendi na hora que eu tô morrendo, é porque eu tô morrendo. Eu entendi isso. E era informação que eu não tinha. Esse aumento de conhecimento me faz pensar no chamado véu, que muitas vezes é comentado que quando as pessoas vêm para o planeta Terra, existe esse véu que nos impede de saber tudo o que de fato sabemos. Você diria que esse aumento de conhecimento tem a ver com esse véu que não existiria mais nesse momento? Sim, eu acredito que seja isso. É como se tirou. Algo que limita, tirou. Não tinha limitação mais de conhecimento. Você se lembrou de alguma coisa a mais? Você sente que não é daqui? Você se lembrou de onde você era quando você estava lá? Você viu alguma coisa ou teve uma sensação de ter pessoas naquela luz onde você não via nada, mas às vezes você não vê nada, mas tem uma sensação? Não, nesse momento eu só sentia paz, não tinha medo. A sensação era que era um lugar conhecido para mim, mas eu não tinha sensação de pessoas, de que lugar é esse, não. Mas não é que eu não tinha respostas, não tive vontade de fazer perguntas. Tava tudo bem, tudo certo ali. Aí você ouviu a voz, pronto, você já viu muito, agora preciso que você volte. O que nos faz pensar que aquilo foi proposital, que essa experiência foi causada para você? Eu ouvindo penso assim, como é que você pensa? Exatamente isso. Foi causada e eu também senti que eu não tinha momento de decidir nada ali. Naquela ocasião estava definida. Eu só precisava de que acontecesse aquilo, mas não senti que eu tinha abertura para decidir. Tanto é que eu não questionei. Ou seja, pegaram você, puseram aqui, agora volta, puseram aqui.
Exatamente. Porque eu acho que se tivessem me perguntado, por mais que eu gostasse daqui, eu ia falar que eu queria ficar lá. Porque eu sempre questionei muito a respeito de tudo, de uma outra realidade. E aí, é claro, a minha chance de entender tudo. Tá, mas você disse que não teve vontade de perguntar. Então eu te pergunto sobre essa vontade de ficar lá. Veja só, você está falando que você tem vontade de ficar num lugar que era só luz. E você está deixando para trás um lugar que tem rio, que tem montanha, que tem um monte de coisa que você conhece e tem como interagir. Não é interessante que você prefira ficar num lugar que só tem luz? Muito. No lugar de um que tem tantas coisas? Sim, já questionei isso racionalmente depois, muitas e muitas vezes. Como que eu escolheria por aquilo, visto tudo que a gente tem aqui? Seria talvez porque você sabia que tinha coisas além daquele branco? Sim, a sensação é que eu sabia exatamente onde era, o que era, por isso que eu não precisava perguntar. Ok, agora então siga em frente, porque eu sei que tem muita coisa. Tem. Passado isso, não comentei com ninguém, mas o que eu percebi após isso foi que é como se fosse refinando ainda mais a minha conexão com esse outro lugar, essa outra dimensão, o que fosse. Foi refinando, eu fui ficando cada vez mais sensitiva ali, eu sempre fui muito empática, desde pequena, assim, me envolvia em causas sociais, desde pequenininha, por conta própria, eu sempre fui muito sensível para a arte. Um exemplo, no meu meio, ninguém escutava música clássica. Ninguém. Eu tô no interior de Goiás, é só sertanejo, no máximo MPB, e é isso. Mas eu consegui, mexendo nas coisas do meu avô, eu achei um disco, um CD, primeiro foi fita, depois achei um CD de música clássica que ele ganhou, não sei de quem, ele não escutava. Carlos, eu ouvia todos os dias, eu dormia, acordava escutando música clássica. E ninguém entendia como que essa criança aqui nesse meio, livros, eu aprendi a ler cedo, e desde que eu aprendi a ler, sempre carregando um monte de livro, lendo um monte de coisas, assim, e não tinha influência do meio, pelo contrário, as pessoas tentavam me tirar disso, e assim, e eu sempre uma acessibilidade. Depois disso, foi aumentando mais ainda a CQM. Queria te fazer uma pergunta sobre isso. Numa das entrevistas, a pessoa entrevistada comentou que ela aprendia com pessoas que não eram daqui. Eu quero saber se isso existiu em algum momento, esse aprendizado, se viam professores te ensinar quando você tinha 4, 5 anos. Carlos, eu não sei te responder nesse momento da infância sobre isso, porque assim, até vou te explicar, depois até eu achei uma explicação daqui para o que acontece e eu me apeguei a essa explicação. Sempre aprendi muito rápido, coisas muito complexas e sempre fui assim na escola muito adiantada em relação a outras crianças e com todo mundo que eu convivia, mas eu nunca percebi quem me ensinava isso. Eu começo a ler um texto, eu não sei como, eu capto tudo daquilo ali, ó. Eu sei te explicar tudo, sem eu precisar de ler o resto. Matemática, física, eu sabia dar os resultados, e aí às vezes eu tinha dificuldade em descrever o processo. Na vida adulta, depois eu fechei o diagnóstico de superdotação. Mas, assim, eu não sei, eu só sei que desde pequena é assim. E aí eu não sei de onde é que eu aprendi. Eu sempre tive problema para dormir também. Eu sempre tive dificuldade para dormir, muitos pesadelos, muitos, desde sempre. Minha mãe fala que eu sempre chorava muito durante a noite, que eu conversava muito, era muito agitada, desde sempre. Então, assim, não sei o que acontecia nas noites, eu não lembro. Então, eu acho muito interessante esse ponto a ser investigado sobre superdotação e tudo mais, até porque eu entrevistei recentemente também uma pessoa que tem um quadro parecido, e eu me pergunto se essa superdotação tem a ver por uma necessidade, talvez, da tarefa que você escolheu vir fazer aqui. Esse véu é menor no seu caso. Se tem a ver com o véu, a superdotação. Se você tem, de alguma forma, um acesso maior
por algum motivo, né? Porque eu quero te contar o caso de uma pessoa que eu entrevistei, é uma pessoa que não mora no Brasil, mas por um motivo pessoal, depois de feita a entrevista, ele resolveu que não queria que fosse publicada, e essa pessoa, desde criança, ela tinha uma facilidade incrível, depois de ter tido uma experiência de quase morte, ela via, por exemplo, problemas de matemática, ela via os resultados escritos em fogo no ar. Ela olhava assim e via a coisa sendo feita. E ela sabia o resultado. E essa pessoa comentou comigo que teve uma prova de matemática que ela colocou todos os resultados corretos e recebeu 0, porque o professor achou que você colou de algum lugar. Então, a partir de então, ele aprendeu que ele precisava fingir, passar por um processo, fazer conta e tudo mais, mesmo que ele não precisasse. Eu contei isso, é interessante a chance de eu contar aqui sobre uma experiência que não vai ser relatada pela própria pessoa, mas eu aproveito para perguntar se essa facilidade que você tem, se ela foi aumentada depois da experiência de quase morte aos 12 anos, ou se não fez diferença. Não, sempre foi assim. E, inclusive, isso, eu aprendi a fingir que durante a minha vida acadêmica inteira eu fingi ser menos inteligente do que eu realmente era. Porque, assim, eu fui colocada para fora de sala várias vezes, porque eu sabia a resposta, eu aprendia muito rápido e eu queria ajudar as outras crianças. E aí as professoras achavam que eu estava atrapalhando e me colocavam para fora. Na faculdade eu tive vários problemas já adulta por causa disso, de eu questionar ou corrigir o professor porque está ensinando errado. E assim, eu fingi, a minha vida acadêmica inteira foi fingindo, porque assim, eu comecei a fingir falar errado, porque aqui em Goiás tem o sotaque, pronuncia muitas palavras erradas, e eu corrigia muitas pessoas desde pequenininha, muito pequena eu corrigia as pessoas na fala, e eu queria que fosse em português correto. E aí eu lembro das pessoas, a minha mãe falava, para de fazer isso, você coloca as pessoas numa situação ruim. Aí eu comecei a aprender, a olhar, escutar palavras erradas. Aí eu defini as que eu conseguiria, que eu aceitava falar, e aí eu comecei a falar elas conscientemente para me enquadrar. Porque, assim, não dá, se deixar no meu natural, destoa de tudo. A informação vem, isso de ganhar 0 em prova de matemática foi várias vezes comigo. De ser acusada de estar colando, mas não eu não sei, vinha a resposta. Eu olhava para a questão, já vinha a resposta. Agora, só vinha a resposta ou vinha também o entendimento? Porque podia vir a resposta, mas se eu perguntasse para você, mas você consegue mostrar o caminho para chegar nessa resposta? Você saberia? Saberia, mas eu não queria, porque eu achava que perca de tempo. Se já tem a resposta, já tem o resultado, para que você quer fazer tudo? Se a professora insistisse, eu fazia. Mas a maioria das vezes eu não queria fazer, porque eu achava perca de tempo aquilo. Se já tem a resposta, já sei onde vai chegar, para que eu vou ficar perdendo tempo fazendo isso? Já que eu entendi, você está querendo avaliar se eu sei ou não, então pronto, é aqui e acabou. Mas eu sabia exatamente, se precisasse eu escrevia tudinho. Antes de você seguir adiante, eu faço uma última pergunta sobre essa EQM. Você falou que você não sentiu uma mudança nesse quesito da superdotação ou da compreensão maior, mas houve alguma mudança? Houve, em relação à minha conexão com esse outro lado, eu sinto que ficou muito maior. A minha percepção. E eu consegui sair também um pouco do medo. Porque com tudo que me ocorreu na infância, foi colocado muito medo em mim. E aí eu sinto que com essa EQM, eu perdi um pouco desse medo de que o que tem do outro lado não é ruim. Eu estive lá. É bom, eu gostei, eu queria ficar. Então, assim, não mudou muito para mim em relação ao medo. E aí eu consegui trazer mais para um lado racional da coisa, tirar do espiritual, que foi, acho que, onde foi uma mudança grande para mim. Agora, então, siga em frente.
Assim, aí depois disso, 3 ou 4 anos depois, o meu avô, pai do meu pai, ficou doente. Ele tinha problema cardíaco e aí ele passou mal, foi internado, e aí ele estava bem ruim. Foi internado, ficou internado um período, e nessa época eu morava em Goiânia, eu já era adolescente, estava em Goiânia para estudar, e ele estava aqui no interior com os meus pais. E aí eu lembro que eu liguei para minha mãe e ela, seu avô saiu do hospital, já tá melhor. Foi a última notícia que eu tive do meu avô, era essa. Tinha melhorado passado uns dias, eu estava dormindo, e aí em sonho, que também não é sonho, mas depois eu explico como é que eu diferencio um sonho de quando não é sonho, mas nesse caso não era um sonho, mas eu estava dormindo. Ele veio conversar comigo e me contou, olha, eu vou morrer. E ele ainda falou para mim que era daqui 2 horas, ele iria deixar o corpo dele. Me explicou que estava tudo bem, que meu avô foi uma pessoa muito ruim para a família enquanto ele estava vivo. Ele foi alcoólatra durante a maior parte da vida dele e, assim, fez os filhos dele sofrer muito. A gente acompanhava, ele saía, bebia, se machucava e trazia para casa para minha mãe cuidar, tal. E ele era pai do meu pai. Então, assim, todo mundo achava que, na visão de céu e inferno, ele iria pro inferno. Era certeza. E aí ele veio conversar comigo e eu sempre fui muito próxima dele, assim. Na verdade, ele nunca foi muito próximo das pessoas da família, mas sempre que eu tinha oportunidade de estar com ele, a gente conversava muito, ele me contava muita coisa. E aí, no sonho, ele veio conversar comigo como sempre conversava. Me contou que, não, eu não tô indo para um lugar ruim, não. Tô indo para um lugar bom, eu tô muito bem, tô feliz com isso. Eu fiz o meu melhor dentro do que eu podia fazer. E, assim, ele teve uma conversa, ela não lembro de detalhes, já tem bastante tempo isso. Mas, assim, ele me falou em relação à família, alguns recados para dar e tal. E o que ele queria me trazer era para mim não ficar preocupada para onde ele ia, porque tava tudo bem. Nisso, no que eu tava falando com ele, né, em sonho, o telefone tocou. E na época era o telefone fixo do apartamento, tocou. No que eu acordei, né, atendi, alô, era minha mãe. Aí a minha mãe falou alô, eu falei, já sei, meu avô morreu. Aí ela ficou assim, mas como? Eu sou a primeira pessoa a saber, o hospital avisou pra mim e eu tô avisando pra você. Aí eu, não, mãe, foi ele que me avisou. Aí ela já ficou assim, não, tipo, vou nem comentar isso não, porque nem comentou o assunto, né, mas assim, foi um negócio muito certeiro. Até teve algo que eu não tinha percebido quando a gente conversou antes, que eu te comentei sobre o tempo, né, porque ele falou 2 horas, mas eu não sei, porque eu tava dormindo e foi de madrugada. Depois disso que eu tive essa conversa com ele apareceu pra mim umas 2 vezes ainda, pra dar alguns recados por questões da família. E depois disso, nunca mais tive contato com ele. Passado isso, tive uma outra situação que eu sofri um acidente e precisei passar por uma cirurgia. Teve uma questão importante nessa cirurgia, foi que eu tive muito problema com anestesia depois. Me falaram que era uma reação alérgica, então eu vomitei muito, eu passei muito mal. E era só aquela anestesia na coluna, metade do corpo só, porque a minha cirurgia foi no pé. E aí, depois da cirurgia, o médico me falou, olha, você tem que avisar para os médicos, quando você for fazer qualquer cirurgia de novo, o que aconteceu dessa vez, porque para evitar ao máximo a anestesia, se tiver outras formas e tal. Fiquei com esse negócio na minha cabeça com anestesia. Pensei, tem um problema com anestesia aí, mas até então não tinha precisado novamente de anestesia, vida que segue. Foram acontecendo várias coisas, mas eu não vou entrar em detalhes nesse tempo, porque eu acho que não vai agregar tanto quanto o que vem depois. Mas assim, sempre, na minha vida, sempre acontecia coisas diferentes do padrão, sempre teve. Quando eu estava ali com 29, 30 anos, eu engravidei. Por volta dos meus 25 anos, eu estava num relacionamento e tentei engravidar e não conseguia engravidar. Fiz vários testes, exames e tratamentos, e aí eu descobri um problema. E passei
assim, uns 7 especialistas, e aí todo mundo, eu tentei engravidar de formas naturais por 1 ano e meio, e aí chegamos à conclusão de que eu não conseguiria, e o próximo passo seria fertilização. Eu não quis fazer fertilização, porque eu me lembro direitinho do médico me falando, olha, mas aí tem muita chance de ter gêmeos, e aí eu, não quero, porque na minha família tem muitos casos de gêmeos. E assim, eu não sei por que eu falei, não quero. Eu não vou partir para esse nível aí. E eu tava muito cansada nesse processo de tentativa. Eu falei, então, já que naturalmente não vai, então eu não vou ser mãe. Talvez eu adote no futuro, não sei. Falei, não vou ser mãe. Lidei com isso, sofri, porque é um negócio que eu queria desde sempre ser mãe. Aí lidei com aquilo. Quando eu chego lá nos meus, acho que foi 29, 30 anos. Tava na academia, fiquei tonta. E aí eu achei estranho, porque eu não costumo ter tontura, desmaio, assim, eu fiquei bem tonta mesmo, aí resolvi ir ao médico, o médico pediu os exames, descobri que eu tava grávida. Detalhe, antes de descobrir a gravidez, uns meses antes eu comecei a sonhar com um bebê. E esse bebê vinha, ficava perto de mim, ficava ao meu redor, e vários sonhos diferentes, esse bebê junto. E aí, até então, como eu tinha um diagnóstico de que eu não engravidaria, eu pensei, deve ser outro bebê de alguém da família. Uma coisa que eu também teve essa questão com sonhos. Sempre tive muitos sonhos premonitórios, sonhos com pessoas que eu não conhecia, eu sonhava e no outro dia eu conhecia pessoas. Sonhos, assim, sempre soube muitas coisas através de sonho. E aí esse bebê, não é meu, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, não, é meu bebê. Não tem lógica, é meu bebê. Fiquei, assim, muito em choque. Aí ele conversou comigo, depois que eu descobri que estava grávida, nas primeiras noites ele conversou comigo, se apresentou, falou o nome dele e explicou que ele já estava ali, que agora era só o processo até ele nascer, né? Mas que ele era meu, tudo certo. Seguindo os acompanhamentos da gravidez, fui fazer o ultrassom. No ultrassom, eu descubro que eram 2 bebês. Foi outro choque. E aí eu fiquei, tipo, indignada com o bebê. Como é que você não me contou que tinha outro bebê? E aí eu fiquei indignada com isso, né? Mas logo depois que eu descobri que eram 2, eu sonhei com um outro bebê. Ele também se apresentou e me falou o nome dele. O primeiro se apresentou Tomás e o segundo Bento. Detalhe, desde criança eu tenho uma lista de nomes para possíveis filhos. Esses nomes não estavam na minha lista, nunca estiveram na minha lista. E assim, foi nomes que realmente eles escolheram e só me comunicaram, que era o nome deles. Gravidez foi fluindo, eu não tinha problemas, assim, de saúde na gravidez. A única coisa que eu tive era muito enjoo. Eu vomitava muito. Eu demorei muito a ganhar peso. Eu perdia muito peso porque eu vomitava muito. Mas, fora isso, eu vivia, trabalhava, tudo normalmente. E uma gravidez, por ser de gemelar, o acompanhamento é muito mais de perto. Então, eu fazia muita ultrassom todo mês. Era bem de perto do acompanhamento, mas estava tudo fluindo muito bem. Quando chegou no 6º mês... se eu não me engano, 26 semanas. Eu fui na consulta, fiz ultrassom, e aí o médico indicou que na próxima semana eu precisaria tomar uma injeção para desenvolver os pulmões deles mais rápido, porque por ser gêmeos, poderiam nascer antes, tudo. E aí, como eu estava aqui no interior, eu falei, vou para Goiânia, vou marcar médico lá, vou procurar um especialista em gravidez de risco para me ter um outro acompanhamento, caso precise. E esse médico que me acompanhava não era na cidade que eu moro, era numa outra cidade vizinha também, que tinha uma estrutura melhor de hospital na época. Eu fazia o acompanhamento lá, mas ainda assim eu decidi que eu iria para Goiânia. Organizei a viagem para a próxima semana. Quando foi no domingo, esse dia eu fui no médico na quarta, fiz ultrassom, tudo. No domingo dessa semana passada, nessa quarta-feira, chegou no domingo, eu acordei com uma sensação horrível, uma angústia, e uma sensação de que eu precisava resolver, arrumar as coisas deles rápido. Como ainda era o 6º mês, tinha muita coisa que não estava pronta, do quarto, de roupinha, de tudo mais. Eu passei o dia sozinha arrumando isso. Arrumei tudo, organizei tudo, deixei tudo, lavei roupa, passei roupa, arrumei tudo. E eu não sabia explicar o que era que estava acontecendo. Eu só ficava com aquela angústia. E passou o domingo, acordei segunda, fui trabalhar.
Na quarta-feira eu tinha que fazer um exame para ver a questão de diabetes gestacional, e aí esse exame eu passei a manhã toda no laboratório, porque eu fico colhendo sangue em vários momentos, né? Passei a manhã toda lá, saí de lá, fui almoçar, fui trabalhar. No final da tarde, cheguei em casa, me deu vontade, eu senti uma dor na barriga, achei que era vontade de ir ao banheiro. No que eu fui pro banheiro, sentei no vaso e escutei, pof, um barulho. Aí eu olhei e tinha caído algo, né? Foi o prazo de eu entender que tinha caído algo, começou as dores na barriga. E a barriga endurecia e soltava. Na hora eu nem liguei o que poderia ser. Mas fui pro telefone, consegui chegar até a cama, tava no banheiro do quarto, cheguei até a cama, peguei o telefone e liguei pra minha mãe. No que eu liguei pra minha mãe falou, isso daí são contrações. Tô indo pra aí. Minha mãe veio, liguei pro pai dos meus filhos, ele veio também. E aí, no que eles chegaram, eu já tava com muita dor, assim, já não tava conseguindo conversar. O espaçamento das contrações já tava bem curto, e aí, assim, foi muito rápido, porque eles estavam próximos, eles não levaram 10 minutos pra chegar na minha casa, foi muito rápido. E aí, o pai dos meus filhos ligou o padrinho dele, é obstetra, e a madrinha pediatra, ele ligou pra eles. Aí, no que ligou, a madrinha falou, vai pro hospital, mas vai pra outra cidade, porque na cidade que eu moro, na época, não tinha UTI neonatal. E eles não tinham tomado a injeção ainda para os pulmões. Então, provavelmente, os pulmões deles não iam conseguir que eles respirassem sozinhos. Aí ela falou, vai para a UTI. Mas ele desligou o telefone e eu falei para ele, a gente não consegue sair da cidade. Eu não sei se eu consigo chegar até o hospital. E o hospital era, assim, 10 minutos da minha casa, o hospital mais próximo. Falei, eu não sei se eu consigo chegar, mas fomos para o hospital. Chegando lá no hospital, já chegou aí, queriam que preenchesse. Eu falei, documento? Não, gente, você não tá entendendo, eu tô em trabalho de parto, tá nascendo. E assim, eu nunca tinha tido filhos, eu não sabia, mas eu senti que estava nascendo. O médico, quando me avaliou, já estava com 8 de dilatação. Ele já viu a cabeça de um bebê. Ele falou, tá saindo, não tem o que fazer. E era bem próximo à sala que ele me atendeu do centro cirúrgico. No que ele me levou, nisso o padrinho do pai dos meus filhos, que é obstetra, foi chegando também, que ele já tinha ido embora para casa dele, mas ele morava perto do hospital, ele foi chegando. Ele não teve tempo de ligar o ar-condicionado da sala, de preparar nada, não chegou a equipe. Foi ele e um estagiário que estava lá. Nem a luva, ele não teve tempo de colocar a luva. Foi assim, um negócio tão que já estava saindo o bebê. Foi muito, muito rápido. Aí saiu o primeiro bebê, saiu o Tomás primeiro, ele entregou para o estagiário. Nisso, no que ele entregou, chegou a pediatra, foi chegando a equipe e foram atender o bebê. Fui fazendo força, saiu o segundo bebê. E aí levaram para um canto da sala, estavam os 2 bebês e a equipe médica. E aí foi nisso que ele me avisou que eu teria que fazer força para expelir a placenta. E eu tava muito nervosa na hora. Eu fiquei muito brava. Tipo, como eu não tô... Acabei de... 2 crianças têm que fazer força de novo. E eu tava assim... Eu tava lutando muito, porque o meu corpo tava tentando segurar. Eu tinha que fazer força para tirar, mas os partos foram muito dolorosos, porque eu tava com medo, e aí eu segurava. E eu tinha que fazer força para sair. E eu não queria que eles saíssem, porque eu sabia que não estava na hora de sair, né? E aí fiquei aquela luta, eu estava muito cansada, e brigando e discutindo com o médico. E aí, no que eu olho para o lado, tá acima da equipe médica que tá com os bebês, tinha uma outra equipe flutuando acima deles. Eram todos vestidos de branco, mas o corpo deles era meio que translúcido, assim, dava para eu ver através do corpo deles. E era uma equipe, assim, e com aquela mesma luz branca, perolada lá, dourada, que eu vi lá na outra QM, eu vi essa luz de novo. E aí eles estavam atendendo ali. Da mesma forma que a equipe dos médicos que trabalhavam, eles estavam fazendo o trabalho deles acima. Aí, quando eu olhei para aquilo, foi que eu relaxei. Porque eu entendi que eles estavam fazendo a parte deles e a minha parte eu fiz. Que era até ali, a minha parte que eu tinha para fazer pelos aqueles seres, aqueles bebês, eu fiz até onde deu. E agora era eu esperar para ver o que ia acontecer, né? E aí me deu uma calma e eu consegui relaxar, consegui expelir a placenta que precisava e acalmei e me levaram para o quarto. No que me levaram para o quarto, eu já não estava tendo mais, assim, demorava mais vir informação dos bebês, mas eu tinha uma sensação muito forte de que eles não iriam sobreviver. É muito estranho, Carlos, porque assim, ó, eu tinha esperança, a esperança de que eles sobrevivessem,
Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certeza de que não iriam sobreviver. E aí ficava assim, aquela luta interna dentro de mim, porque eu pensava, isso é pessimismo, mas não era pessimismo. É tipo assim, essa é a realidade. É como se eu tivesse acesso à informação de que é isso, é o fato. Mas eu, como mãe, queria que sobrevivessem, né? A gente estava lá, eles nasceram, terminou o parto às 7h30 da noite. Quando foi, acho que umas 9 e pouco da noite, veio uma enfermeira e me disse que tinha um padre. Um padre chegou lá no hospital e pediu para batizar meus filhos, se eu permitia. Detalhe, esse padre não estava no hospital. Esse padre foi avisado de... Ele estava rezando lá onde ele morava, foi mandado para o hospital. Mandado por quem? Ele me disse que foi Deus, que mandou ele para o hospital. Depois, eu até fiquei muito amiga desse padre, mas assim, eu nunca fui católica, não era católica. A minha família é evangélica, mas eu também não era evangélica. Já tinha muito tempo de sair da igreja. O pai dos meus filhos também não é católico, não tem religião. Mas esse padre apareceu lá. Aí, na hora, eu fiquei assim, mal não vai ter, né? Pode batizar. Deixei, o padre entrou, batizou os dois. Eu não acompanhei, porque eu estava no quarto, mas o pai dos bebês foi, acompanhou tudo, o batismo. E depois o padre saiu e aí continuou lá. Enquanto isso, em paralelo a ele estar lá ainda no centro cirúrgico, tentando estabilizar eles, eu estava no quarto, porque a gente precisava levar eles para uma cidade que tivesse UTI neonatal. E a mais próxima era Goiânia. Então, a gente conseguiu um avião que vinha de Goiânia para cá, para pegar eles. Só que aqui estava à noite, na cidade onde eu moro, na época, a pista de pouso não tinha iluminação, não podia pousar avião à noite. Então, a gente precisava ir para uma outra cidade, 150 quilômetros daqui. Eu consegui as ambulâncias, isso eu mesma, eu no telefone, ligando, consegui as ambulâncias para buscar a gente no hospital daqui, levar para essa outra cidade, onde o avião ia estar lá, esperando a gente para levar para Goiânia. Só que tinha que estabilizar eles, porque as da respiração não tinha nem o respirador automático, estava sendo feita a respiração na bomba manual. A médica estava há horas lá na mão, fazendo o bombeamento das duas. E ela, por ser a madrinha do pai deles, ela não confiava em ninguém. Ela ficou lá fazendo horas. Depois as mãos dela estavam super inchadas, assim. Foi um esforço grande, até que quando foi por volta de 1 da manhã, chamaram o pai deles e comunicou que eles tinham falecido. Aí quando me falaram, mas assim, fiquei super triste, mas lá no fundo eu sabia, assim. Só pedi pra enfermeira que falou, eu falei, traz eles pra mim. Ela foi, buscou eles, ainda questionaram a família, tem certeza? Eu, sim, traz pra mim, traz os dois aqui pra mim. Aí levaram eles, trouxeram eles pro quarto. Foi assim, de madrugada. Todos os enfermeiros, enfermeiras, a porta do quarto estava aberta, estava todo mundo na porta chorando, assim. Foi uma coisa, foi muito comovente, assim. Depois disso, muito tempo, várias pessoas me comentavam que estavam internadas no dia, que foi uma noite muito triste, pessoas que eu nem conhecia, assim, foi impactante. E aí eu peguei os dois, tá? Passei um tempo lá com os dois no colo, tudo. Aconteceu um negócio assim que até hoje eu não sei explicar. Eu não deixei ninguém tirar foto deles. Eu não sei por quê, Carlos. Não sei. Depois disso, várias pessoas pediram, tá, no dia lá, que você queria tirar foto e tal. Eu não deixei ninguém ter foto deles. Não sei por quê. Não tenho explicação pra isso. Mas eu senti. Eu não fiquei com nenhuma foto e não deixei ninguém ter foto. Não sei por quê. No outro dia eu tive alta, aí a gente fez tudo, velório. Teve outra coisa que eu até não comentei com você antes, mas no velório deles, a princípio eu não queria velório, só porque o meu irmão caçula mora na cidade a 600 quilômetros de onde eu tava, e aí meu irmão pediu para que eu esperasse ele chegar, porque ele queria conhecer eles. E aí eu concordei, falei, tudo bem, pode ter um velório fechado, tal, para poucas pessoas. E lá no velório eu vi de novo aqueles seres que estavam lá no hospital cuidando deles. Aqueles seres que estavam acima. A segunda equipe médica, eu vi eles de novo lá no velório. Mas foi por um período curto.
E o que eles estavam fazendo no velório? Emanando luz em cima deles. Igual eles estavam assim, lá ao redor, eles estavam... Eu pedi para que ficasse fechado. Foi feito naquelas salas de funeral no cemitério. E aí eu pedi para que quando arrumasse eles, não deixasse ninguém entrar, que eu queria entrar primeiro e eu ia passar um tempo com eles lá, antes de deixar qualquer pessoa entrar. E assim eu fiz. Eu entrei para a sala e fiquei com eles. E no que eu entrei na sala, eu vi a mesma equipe lá, emanando luz para eles. E assim, apesar de eu não ter nenhuma religião, mas né, eu já medito há muitos anos e já tinha acontecido tanta coisa comigo que assim, eu pedi para passar um tempo para me explicar para eles o que eu entendia de processo ali do que aconteceria para os bebês. Então, fiquei um tempo lá com eles, meditei e tal, e assim, senti, e aí eu só vi nesse momento os seres, pronto, passou isso, vamos que tá chegando a próxima EQM. Quase um mês depois, acho que uns 28 dias assim, foi um parto normal, então era para ser uma recuperação rápida, mas eu estava sentindo muitas cólicas e muito inchaço na minha barriga. E aí eu voltei ao obstetra algumas vezes e ele examinou, não, tá tudo normal, isso daí é menstruação voltando, não sei o quê. Acordei um dia, a cama toda cheia de sangue. Tinha sangue assim na cama, eu nunca vi tanto sangue, na cama inteira, e eu sentindo muita cólica. Corri pro hospital, falei, ó, tá alguma coisa errada. Ele, não, isso é essa menstruação que voltou, mas... eu acho que não comentei essa parte ainda, que eu escuto uma voz. Desde eu comecei a perceber ela na adolescência, mas não com tanta frequência. Mas essa voz que você escutava na adolescência é a mesma voz que você escutou na primeira EQM? Não, na primeira EQM eu escutei a voz de um homem. Um ser masculino, uma voz diferente. E aí essa voz é feminina. Eu escuto outras, mas tem uma que fica comigo a maior parte do tempo, que foi até que eu te falei que eu pedi um nome, ela se apresentou com um nome para mim, e aí eu escutei, ela falou para mim, vai para Goiânia agora. Vai para Goiânia, porque era onde teria médico, hospital, melhor preparado, né? E eu, tudo bem. Mesmo os médicos aqui falando que não, que era normal, eu peguei e falei, eu tô indo pra Goiânia. Aí o pai do meu filho falou, não, eu vou te levar, a gente, na época eu tava junto, eu vou com você. Comecei a organizar as coisas pra ir pra Goiânia. E detalhe, nesse um mês, pós a morte dos bebês, eu fiquei muito mal, muito mal. E eu lembro, assim, de eu pedir para Deus diversas vezes me levar. Não, me leva também, já deu isso aqui para mim. Eu sonhei tanto em ser mãe, e quando eu tive chance, acontece isso. Então, assim, eu fiquei muito, muito mal mesmo. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Pedi diversas vezes. Eu não iria tentar contra a minha vida, mas, assim, da minha parte, estava finalizado. Se ele quisesse, já podia levar, que estava tudo tranquilo por mim, né? E foi muitas vezes, assim, eu lembro de eu dormir chorando e pedir isso. E um detalhe interessante, Carlos, que mesmo assim, eu chorando, eu ainda ajudei muitas pessoas. Eu sabia de alguém que ia ter bebê e não tinha condições, eu doei um pouco de roupinha, doei fralda, doei não sei o quê. Mesmo eu tava muito mal, querendo morrer, mas ainda assim eu tinha uma força dentro de mim que me motivava a estar preocupada com os outros, a ajudar os outros. Consolei diversas pessoas da família que estavam sofrendo, sendo que eu era a mãe, eu que estava pior, e eu ainda fui consolar. Coisas assim que eu não sei explicar, porque eu olho racionalmente, como é que eu conseguia, não sei, porque eu estava muito mal. Fui para Goiânia. Cheguei lá no começo da noite, aí foram me examinar. No que o médico me examinou, ele já falou, prepara a sala de cirurgia. Aí, o que está acontecendo? Ele falou, ficou um resto de placenta no seu útero, infeccionou, a infecção já está espalhando, já tomou o seu útero, já saiu do útero, a gente precisa de abrir para limpar isso aí o mais rápido possível. E ele me falou assim, se você deixasse para vir amanhã, eu acho que você não sobreviveria, porque aí já ia ter espalhado tudo. Fui direto para o centro cirúrgico. Fui fazer a cirurgia. Já me anestesiaram, assim. Eu nem lembro direito, Carlos. Eu lembro dessa parte dele conversando comigo no atendimento, e aí depois eu já lembro lá na EQM. Tipo,
o processo de anestesia, eu lembro de eu falar para ele, olha, eu já tive complicações com anestesia no passado, expliquei, e só isso, assim, eu não lembro da cirurgia, tudo, nada. Eu lembro de eu estar, assim, a parte física, eu estava na sala de cirurgia, não sei em que momento começou a minha QM, se foi assim que eu fui anestesiada, ou se foi mais pro final, não sei. Mas o que eu vi foi, eu lembro dessa conversa com o médico, eu explicando do meu problema com anestesia, e apaguei. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Naida, que será publicada amanhã, segunda-feira, às 0 hora. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?